Olá, boa noite para todos vocês que estão aí do outro lado desse canal. Eu sou Fernanda Vidigal e aqui a gente tem Gil Moura e a nossa convidada especial de hoje para o Taroflix do Ar, Maria Baldin. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Muito agradecido a Maria Baldin pela presença no nosso bate-papo. Estamos aí, mais um Taroflix do ar. Isso, vamos ver como é que a gente consegue conversar sobre o elemento do ar, né? Fazendo aquela nossa entrada, então, habitual, vamos seguir pela apresentação. Então, hoje, no Taroflix dos temperamentos, dos 4 elementos, a gente tem o elemento do ar. Aquele que na minha lampadinha aqui, que eu queria falar, não aparece, né? O ar é discreto, né? O ar de vez em quando, ele parece que não está lá. O ar é sutil, né? O Mercúrio ar está onde mesmo? jeitoso, o Mercúrio está onde mesmo? Isso é conversa de astrólogo, né? Cadê o Mercúrio? Então, na nossa bancada do Mago, onde os 4 elementos são representados, e principalmente o elemento do ar que permeia tudo, é representado por uma ferramenta, que é a espada, que é um naipe, que é o naipe de espadas, que todo mundo conhece no joguinho, né? Todo mundo conhece. E aí eu já estava aqui na musiquinha do Legião Urbana, no Vento no Litoral. A gente estava até conversando com a Maria. Poxa, Maria, você mudou para o litoral. De tarde eu quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Então, não é isso? O vento vai levando tudo embora? Será que vai mesmo? Será que o ar é essa poesia, que é o ar puro do pensamento? A gente tem esse lugar bonito do ar, né? A gente tem esse lugar bem bacana do ar, que é a coisa da poesia, do pensar, do pensamento. Você poetiza também, Maria Baldin? O que você faz? Não. Bom, eu costumo dizer que eu sou educadora de base, né? Eu fiz psicologia, mas eu sempre trabalhei com educação, sala de aula, formando professor. Então, basicamente, eu sou uma educadora. E hoje o meu trabalho está um pouco na educação com o tarô, né? Com o tarô e com as constelações, que é quando a gente vai levar possibilidades para as pessoas, para elas olharem e repensarem suas coisas, repensarem suas posturas, né? Repensar, olhar os caminhos de uma forma mais legal. E aí você estava perguntando se o vento leva embora as coisas, né? Eu acho que o vento leva. A questão é se as pessoas deixam o vento levar as coisas embora, né? Que é o naipe de espadas, né? O naipe de espadas tem muito disso. Né? Tem muito da gente, da pessoa grudada na dor, da pessoa grudada no passado, né? Da pessoa que não avança, que não supera. Né? Então, eu acho que o vento leva embora, sim. Né? A questão é que às vezes a gente fica correndo atrás do vento para pegar as coisas de volta por N motivos. Né? O meu olhar é um olhar assim, sistêmico, né? Então é um olhar que traz as constelações por trás. Né? Então, normalmente, aquelas leituras que a gente vê muita carta de espadas, né? Muita que a espada, o naipe de espadas está muito presente, você vai conversando com a pessoa e você vai vendo pessoas muito apegada a passado, muito apegada a dores, né? Muito apegada ao conforto da sua posição de vítima, né? Naquela dor. Então, eu acho que o naipe de espadas é um naipe muito legal. Ele, né? Porque assim, as pessoas falam, não dá para ver coisa legal em naipe de espadas, né? Dá para ver. O naipe de espadas efetivamente é uma desgraceira, né? Quer dizer, a coisa está pegando ali de alguma forma, está pegando muito forte, né? Só que a gente aprende com as dificuldades, a gente aprende com os obstáculos, né?
Então, quando a gente avança, quando a gente vai além, né, da dor, a gente consegue olhar para aquela dor e avançar, né? Ou a gente consegue olhar para aquela dor e superar um passado, se desligar de um passado, a gente supera o naipe de espadas. A gente consegue superar, né? Eu tenho um trabalho com a minha psicóloga, né? Eu tenho uma psicóloga que me ajudou no momento, ainda está me ajudando, e ela disse assim para mim: por que você vai olhar para um cenário e vai escolher o pior cenário? Existem outros cenários que você pode colocar na frente. Usa o melhor cenário, acredita nele. Então você já parte de um pensamento de algo mais positivo. Não, sempre a gente vai pensar no pior que vai acontecer. Então a nossa mente nos leva a esse medo, a essa ansiedade, para aquela região pior. Não, vamos pensar, não, por que isso não pode dar certo? Então a questão do cenário, ela fala muito sobre isso, e eu achei libertador eu poder olhar para um problema e poder ver o melhor que pode ser, sair dessa história toda, né? De fazer do limão uma limonada. Mas a gente tem a tendência, né, de pegar o limão e não aproveitá-lo, só sentir esse amargo dele, né? Não, pode botar bastante açúcar ali e a coisa fica boa, né? Gil, olhando sistemicamente, né, se a gente olhar, o olhar sistêmico é o olhar a partir das constelações, né, familiares. Pode ser que às vezes a pessoa não consiga olhar para um cenário melhor por N motivos lá atrás. Mas muitas vezes é porque a pessoa se coloca numa situação confortável de ficar, então, isso não acontece comigo porque eu não mereço isso, porque isso não é para mim, porque isso não é da minha vida, né? Então a pessoa ela não consegue ver o melhor porque ela não consegue sair da zona de conforto, né? Ou não quer sair da zona de conforto. Algumas vezes as pessoas até têm ciência disso, né? De que ela não quer sair daquela zona de conforto e ela quer ficar ali, porque ali todo mundo vai ficar, ó, coitadinha, ó, coitadinha, ó, coitadinha, né? Então, algumas vezes as pessoas não percebem e outras vezes as pessoas percebem e fazem uso disso mesmo. Quantas pessoas a gente não conhece dentro de um ambiente empresarial, um ambiente de trabalho, que a pessoa faz aquela, né, ela é a coitadinha e por trás ela está puxando o tapete de todo mundo. Uhum. Né? Mas ela que são as posturas, né? Exatamente. Então, essas pessoas, você pode chegar na tua mesa, vai bater um monte de coisa do naipe de espada, né? Então, eu tenho uma pergunta importante, e aí uma pergunta para os dois, mas principalmente para você. Quando você aprendeu o tarô, você já de cara aprendeu que o naipe de espadas era o show, pessoa nefasta, né? Já era esse lugar do negativo, já era o lugar... Eu gosto de discutir isso, porque esse é o estigma, né, que acabou ficando para o naipe de espadas. Eu quero discutir um pouco isso. Na verdade, Fê, eu gosto de chamar você de Fê. Pode chamar de Fê, por favor. Eu aprendi eu tive uma grande uma grande beleza, né, de aprender o tarô com um psicólogo e uma taróloga, né? Então, a gente via a parte do psicológico e a gente via a parte do oracular, né? Muito bom. Então, para mim foi um curso maravilhoso. Eu consulto minhas anotações, minhas coisas, minhas aulas até hoje. Às vezes eu estou aqui lembro uma coisa, eu vou lá buscar, né? Uhum. A gente aprende que tem dificuldade, né? Que não é um naipe fácil, mas não é um naipe impossível. Quer dizer, ele vai te dar trabalho. Por quê? Porque a gente está falando de ar, de pensar, e pensar dói. Né? Porque você tem que ficar de frente com as suas dores, né? Então, por isso que ele é difícil, porque você fica de frente a frente com você, é o seu pensamento. Isso, e o pensamento humano é reflexivo, né? Ele tem o processo da reflexão do espelho, eu goste ou não goste dele, né? Diferente do pensamento do cachorro e do gato, tá? Né? A gente está falando de ser humano, então como ar, aqui a gente tem algo que nos difere, inclusive, é o que faz da gente ser a gente. E aí você pega aquelas pessoas que não necessariamente estão num período difícil, né? Mas são pessoas que são muito duras com elas mesmas.
né? Quantas pessoas a gente não vê como a rainha de espadas, né? Que se trata de uma forma muito exigente, né? Que exige muito de si e do outro. Né? Então, às vezes, aquela rainha aparece não como uma dificuldade, mas como uma característica da pessoa, como alguma coisa que ela está fazendo a si mesma. Né? Então, sistemicamente, a gente vai olhando isso e vai olhando e vai trazendo isso para a pessoa. Né? Como é que ela está olhando para ela mesma? Como é que ela está vendo as coisas acontecerem? Como é que ela está agindo? Né? Então, essas questões eu acho que são muito importantes de ser olhada. A gente aprende que tem dificuldade, mas a gente não aprende. Por exemplo, eu fiz o curso também de tarô mitológico. Né? Esse foi um acréscimo muito grande para mim, né? Porque você vai conhecendo os mitos, né? E você vai entendendo o que eles trazem. Né? Então, na verdade, é até um nome, eu esqueci o nome do naipe de espadas, da casa, né? Deixa eu ver se eu marquei aqui. E você vê que assim, é uma sequência de coisas difíceis, né? Dentro da história, né? Dentro do mito. Porém, as pessoas vão saindo, né? As pessoas... Espadas, então, naipe de espadas, segundo a Liz Green. Da casa de... As cartas numeradas é a história de Orestes e a maldição da casa de Atreu. Da casa de Atreu. Uma lenda fúnebre, inclusive, então. né? Porque ela a Liz Green vai difícil. manter... nossa, ela vai explorar o naipe de um jeito bem pesadão. Mas é superável. Sim, né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Então, eu acho que a gente precisa... O naipe de espadas, ele vem assim, ele vem para mostrar para você, olha, seja mais legal com você, né? Sim. Olhe para você e vá adiante, supere, né? Você tinha me perguntado ali na apresentação se eu acredito em destino. Acredito. Eu acho que o destino, bom, isso todo mundo fala, né? As religiões africanas falam do Ori, né? Na constelação familiar a gente fala muito sobre o destino, né? Então, a gente tem, sim, um traçado. É lógico que a gente pode ir por um caminho mais fácil, ou a gente vai tomando decisões que vão fazendo com que a gente vá pegando pedaços aí que não são tão interessantes, poderíamos ir reto, mas você toma uma decisão de sair, pega um pedaço, dá uma volta maior, tal, mas você volta para esse destino, né? E é isso que a gente precisa, quando a gente não entende que existe sim um destino, a gente fica lutando. E é aí que a gente fala que a pessoa não na constelação tem um espanhol, o Garriga, ele fala sobre, o termo que ele usa é sobre assentir, né? Assentir é isso, é você entender que existem algumas coisas que vão te acontecer, não adianta, né? Você vai passar por aquilo, algumas coisas você vai conseguir, através desses caminhos, desses desvios, você consegue tirar da tua frente. Porém, você retorna ao caminho do seu destino. Agora, o seu destino é seu, você vai ter que cumprir. E existem dores dentro dele, como existem alegrias dentro dele, que você não pode ficar parado na alegria, ou você não pode ficar preso naquela dor. Como diz Khalil Gibran, não há mal que dure para sempre, exatamente. Não é? Lá no Profeta, que é bem importante. Eu fico muito interessada, eu falo muito isso quando estou atendendo, que as pessoas falam assim, né, eu quero voltar ao namoro anterior para ser. Você não vai ser mais a mesma. Não somos os mesmos, né? Ninguém é mais o mesmo, né? A água, quando ela passa 2 vezes embaixo de uma ponte. Só que quando ela passa a segunda vez, ela já absorveu um monte de coisa daquele rio, ela evaporou e ela foi chover lá na nascente de novo. Então, quando ela passar aqui, ela não é mais a mesma água. Isso aí. Na maneira de eu olhar para isso, quando a gente olha para um arcano maior, né, ele tem a sua luz, ele tem a sua sombra. A gente está passando pela história dos elementos, dos arcanos menores, né, dos elementos. Nós falamos da Terra. A Terra traz prosperidade, traz trabalho, né? Mas a Terra também traz uma estagnação, uma estabilidade, uma possessividade.
Então tem seu lado luz, seu Até o lado sombra. soterramento, né? Isso. A água. Na água, você bebe um copo d'água que te alimenta, que te sustenta. No entanto, está chovendo agora e a água está inundando tudo. Então, tudo tem luz e sombra, né? O fogo você cozinha um alimento para comer e daqui a pouco o fogo está na floresta. Né? E o ar, ao mesmo tempo que aquela palavra pode ter aquela espada pontiaguda saindo pela língua, magoando, ferindo, quantas coisas bonitas, né? O ar mostra, a poesia, né? Grandes homens, grandes estrategistas, grandes mulheres. Então, através pensamento, né? Pensamento humano, o poder do pensamento. Filosofia. Então, tentar encontrar, né, respostas para aquilo que o tarô quer mostrar para a gente. E se o elemento espada está aparecendo, é um alerta. Né? É algo alerta, a se pensar, exatamente. É um alerta. Isso. Ele se tornou... Eu entendo o naipe de espadas como um alerta, e não como uma coisa posta para a pessoa. Né? Olha... Presta atenção, né? Presta atenção. Né? Olha, vamos avançar, vamos melhorar, vamos largar esse passado. Vamos... Então, dentro da linguagem do ar, tem muito essa questão de tudo que nós fazemos que, de repente, a natureza por si não faz. Né? A criatividade, a intelectualidade, a arte, tem muita coisa importante. Pensar bastante com a razão, né? Usar muito o seu mental. Tem toda essa... A disciplina, eu entendo também muito o naipe de espadas, também muito como... Não aquela disciplina opressora, né? Mas aquela disciplina que, assim, porque quantas pessoas também, né? E às vezes a gente também, né? Se começa uma coisa, se começa outra coisa, se começa outra coisa, né? Aí, e de repente você fala assim, nossa, não fiz nada. Né? Então, existem pessoas que têm este jeito de ser. Né? Então, às vezes, isso vem para ela também com acerta teu pensamento para que você possa ter uma disciplina e você conseguir acertar as coisas que você quer. Porque o ar muito doido também... também vai, né, vira Sim, um tufão. Como nos... Né? Isso. Vira um tufão, né? Ele vira um tufão e leva tudo, né? E embola tudo também. Então, é nesse sentido que também eu gosto muito de olhar o naipe de espadas, no sentido da disciplina, mas não da disciplina opressora, mas do foco. Com ar. Então, voltando naquilo que eu trouxe hoje como apresentação, para a gente explorar o naipe de espadas, eu trouxe o baralho do Claudinei Prieto, né, que eu considero um baralho, no mínimo, de uma mega inteligência geminiana, mega inteligência do ar. Para quem não tenha, vale a pena, eu acho que é um investimento bacana. E para quem não conhece, qual é o grande barato desse baralho? O Claudinei conseguiu fazer algo que eu acho que todo tarólogo que estudou, começando com Marselha, e depois um dia vai para o Rider-Waite, queria poder fazer, que era pegar os arcanos maiores dentro daquilo que é de Marselha, e depois fazer os menores misturando com a turma do Rider-Waite, que tem cola, né? Tem desenhinho, ajuda, não tem só lá as espadinhas e número. Então, assim, e ele acaba tornando isso uma realidade, então ele acabou tendo uma inspiração maravilhosa para poder montar os 56 menores, faz um trabalho lindo, o baralho ficou muito bacana, é um baralho tradicional, né? Maria também já chegou a ver a eles, de certa forma, na apresentação, então é um baralho relativamente normal, e a gente vai dividir de novo esse baralho, então, em 3 momentos, em 3 tipos de ar, já que o ar se subdivide em 3 qualidades. Entendeu? Então, esse já é um lugar importante para a gente falar do As de Espadas e mais um tanto do ar, né? O ar é essa coisa, né? Essa coisa meio crítica, meio... eu penso melhor que todo mundo, né? Eu estou acima do... Então, assim, tem esse lugar pernóstico e meio snob, intelectualmente falando, tanto em Gêmeos, quanto em Libra, quanto em Aquário. E aí eu junto
Eu junto os três, porque os três são desse lugar do tipo, olha, se o cara não for inteligente, não souber escrever direito o português, não falar com uma certa, né, habilidade no discurso, não vai dar, não vai dar. Não vai ser possível. Não vai rolar. Não vai ser possível conversar, sabe, né? Então, porque essa força mental, né, do Espadas, a verdade, esse lugar também de coragem, de força, de todo um lugar, inclusive de autodidata, de inteligência própria, né, de sagacidade, de abertura de parte mental, é muito do As de Espadas. Mesmo que a gente queira colocar no naipe pesos e medidas, mas o naipe de espadas fala dessa verborreia que a gente está aqui trocando, falando, dizendo, né? Sem o ar não tem. Lá inclusive, assim, um dos filmes que me deu sempre muita aflição de assistir é qualquer filme lá no espaço. O da Sandra Bullock, por exemplo, que ela fica lá no espaço em silêncio, porque não tem som, porque não tem ar, né? Não tem ar, não tem som. Não vibra, é tudo no silêncio. Coisa horrorosa, meu Deus. Ficar tudo no silêncio, né? Coisa difícil. Como é que você fica no silêncio? Então, isso tem muito a ver com o naipe de espadas. Ele pede comunicabilidade, né? Às vezes é boa, às vezes não é. Às vezes, eu acho que o As de Espada, né? Ele sempre indica assim, você vai ter um começo que vai exigir muito de você. O As é um começo, né? Então, um começo assim que, olha, tem que ver se precisa falar mais ou se precisa falar menos. Sim. Né? Mas isso vai ser um aprendizado. Né? Essa é uma questão para você olhar. Então, se está falando pouco, precisa se expressar mais de uma forma mais gentil, não tão ácida. Né? Se está falando demais, segura a onda. Né? Ou melhora, se precisa falar bastante, melhora a qualidade do que diz. Né? Para não perder. E aí, na hora que vai para o 2 de espadas... 2 de espadas é aquela questão assim, seguinte, não dá para ser do ar de hoje eu quero, amanhã eu não quero. Né? O 2 de espada é a carta que vem naquela questão assim, ó, tem que resolver. Né? Então, aquela primeira característica de não saber o que quer, o 2 de espada ela vem batendo ali. Né? No impasse, você quer dizer, né? Como se ela denunciasse que tem ali um impasse, um bloqueio. Eu quero, assim, o que eu preciso disso, né? Quer dizer, quando a pessoa está eu quero, eu não quero, ela, como você colocou ali, ela não sabe, ela não está olhando para as coisas, né? Ela não está vendo, ela não está querendo ver o que ela quer, ou ela não está querendo ver o que tem na frente dela. Então, o 2 de espada vem numa dessa. Olha, criança, não tem jeito, né? Você não é obrigado a tomar esta decisão ou aquela decisão, mas é obrigado a tomar uma das duas, ou uma terceira, se você achar. O que não pode é ficar com o pé em cada barco. O 2 de espada, para mim, tem essa expressão, né? Eu costumo usar essa expressão. A pessoa põe um pé em cada barco, vai chegar uma hora que os barcos se distanciam e ela afoga. Ela vai cair no meio, ou vai ter que escolher, né? Por mal que seja, vai ter uma escolha, por doída ou não pensada. Acorda para a vida, né? Acorda para a vida. Vamos lá. Acorda para a vida. Né? E aí, se não acordar, né? Se não acordar, vai dar a tranqueira do 3 de espadas. Vai dar ruim. O 3 de espada... Isso aí, já mata na charada, porque no 3 de espada... O 3 de espada, eu vejo sempre eu costumo ver sempre aquela pessoa assim, olha, eu não sei se isso é para mim, eu não sei se eu mereço isso, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se isso está bom, eu não acho que isso seja para mim. Então, a pessoa fica lá, né? Ela não tomou a decisão do 2, né? E ela fica na sofrência, né? É uma sofrência aqui no 3. Fica cozinhando cada uma das coisas que veio antes e amargurando, ou então se autoflagelando, mas está aqui aqui entra um quesito de sofrimento mesmo, né? Por que não? Desse desgosto, assim. Porque não olhou, sem gosto. porque não tomou a decisão do 2.
Não foi ver o que tinha para fazer, não resolveu, não decidiu. Porque assim, eu sempre eu entendo assim, você tem uma energia para atingir uma determinada coisa, né? Se você não atinge, se você não resolve para onde você vai colocar essa energia, a energia se dissipa, é ar. É aquele momento, né? Oi, olha, passei, né? Então, é isso. Sabe o vento, né? Quando você abre todas as janelas da casa, o vento vem com força, direciona e leva. Se você abre metadinha aqui, metadinha ali, o vento fica rodando e o calor continua dentro da sua casa. O forno continua ali. E aí, com esse forno, você chega exatamente no nosso amigo 4 de espadas. Então. É um forno, né? Uma canseira, dá uma vontade de não fazer nada, né? Acho que eu vou descansar, acho que eu vou desistir, acho que eu vou deixar para depois. O 4 é a procrastinação, né? A palavra. Ai, não adoro essa palavra, Maria, porque é de uma novidade falar, né? Isso, né? Procrastinar. A minha querida parceira aqui do lar, que me ajuda na faxina e tal, um dia ela virou para mim e falou assim: Fernanda, o que é ela não conseguia nem falar a palavra. Eu falei, procrastinar, por acaso? Ela disse, o que é isso? Eu falei assim, é um jeito bonito de falar da preguiça e da vontade de fazer nada. Ela falou, entendi. Porque tá indo assim, olha, você dissipou essa energia no 2 sem tomar decisão, né? Aí fica achando que as coisas não aconteceram porque você não merece, porque você... né? Aí cansa, né? Sofrer cansa. Cansa. E aí você fica chato. Lá empurrando as coisas com a barriga, né? Deixando para depois. Por quê? Porque você não tomou a decisão lá. Você diria, Maria, que também no 4, por causa dessa dor do 3, pode ser um momento também de recarregar um pouco para você poder ir para frente, já que vem de um 2 que não decidiu, um 3 de sofrimento. Nesse 4 pode estar um pouco do... Deixa eu olhar de outro jeito, vou parar um pouquinho para recomeçar. Pode ser um pouco isso? Eu diria isso, Gil, se eu tivesse um arcano maior que desse um contexto nisso. Sozinho, não. Né? Não poderia dizer isso, afirmar isso no sozinho. Porque se ele tiver, por exemplo, com uma dupla com um enforcado ali, sabe, ia pesar. Né? Agora, se ele tem, por exemplo, um sol ali, uma imperatriz, então você está falando, olha, dá um tempo, recarrega para pegar força para ir para adiante. Né? Então, eu acho que depende muito do contexto onde ele está. Muito bom, Maria. O contexto do arcano maior continua tendo um peso de importância. Não dá para olhar sozinho, né? Não para quem trabalha com tarô, fica sempre difícil, né? Então, seguindo, a gente tem um outro tipo de movimento do ar, que é o ar de Libra, né? O ar de Libra que só quer paz, que está o tempo inteiro preocupado ou distraído, pode estar atrasado, é criativo, diplomático, mas tem uma lábia do cão, né? Só quer as coisas do jeito dele. Eu tenho um em casa, sabe? De 20 e poucos anos. É uma coisa, gente. É um doce de mel, mas vou falar que dá nó em pingo d'água, não é? Dá nó em pingo d'água. Numa aqui paciência, tem um ano e meio que faz isso. Que bonitinho. Ai, que delícia. Né? Muito bem. E aí a gente entra para uma qualidade diferente também desse ar nas suas questões de dificuldade, né? Então, nas questões de dificuldade, a gente tem aqui o 5 de espadas, o 6 de espadas e o 7 de espadas. Essa tem sido a nossa mecânica de meio que fazer uma certa ponte com esse lugar do ar astrológico, mas mantendo a independência. Então, assim, 5 de espadas, né, é lasqueira também, é o outro que... Então, aí a coisa já está auto-machucante, está machucando do lado de fora, né? É que a gente tem a história, né? A história, isso. Assim, a sequência. Isso. O 5 de espadas é assim, olha, essa carta está ótima, né? É um pedala Robinho,
né? Quer dizer, você não tomou decisão, fica lá achando que o mundo é culpado, depois ficou cansado, quer dizer, acorda, jacaré, né? Vai para a vida, vamos, sabe? Se você não acordar, né? Alguém vai te acordar e provavelmente quando a gente acorda no susto, a coisa não é bacana, né? Então é por aí que vem, né? É uma coisa sabe, é como se a vida estivesse dizendo, cara, você tem que sair disso, não adiantou você não fazer isso lá atrás, não adiantou você não tomou a decisão, você culpou o outro, ou se culpou e depois parou lá, né, para fazer as coisas, e aí para não fazer as coisas, e aí agora está aí, a vida está aí, você não pode ficar parado, você não é estátua em museu, né, para ficar parado. E também não pode se colocar de vítima o tempo inteiro, você não pode dizer, né, é quase como se ficasse assim, ó, dando a cabeça, né, pro outro vir degolar. Então, como você mesmo disse, o que vem às vezes de fora não é bonitinho, não é legal, né? Não é gostoso, vai vir do jeito que vier, e você vai ter que dar conta da encrenca. Exatamente, né? E o 6 de espadas, eu entendo, o 6 é sempre alguma coisa nova que está chegando, né? Então, se a pessoa acorda ali no 5, né? O 6 de espadas está dizendo para ela assim, olha, as coisas têm limites, não se resolverão do jeito que você quer, mas pode haver uma solução. Movimente-se, né? Então, o 6 de espadas, eu não acho ela tão difícil, eu já acho ela um alento, né? Porque é uma coisa que vem assim... Abre uma esperançazinha do Abre tipo, uma olha, esperançazinha. se você der conta, né, de dar um passo, o resto é capaz de andar. E essa imagem muito interessante, né, porque você percebe que as pessoas estão se entreolhando e, ao mesmo tempo, olhando para o futuro, né, olhando para frente. Nessa carta do Claudinei ficou maravilhosa, não é por nada, não, porque ela dá um sentido. Tem uma coisa interessante que, geralmente, quando você vai a um jantar, né, e você cruza o garfo e a faca, né, quando você vai comer, você diz assim, terminei, não quero mais isso. Acabou, já terminei de almoçar. Era um símbolo, né? E esse símbolo das espadas entrelaçadas não vale mais a pena discutir por isso, vamos para outro lugar, para outro caminho, vamos mudar de pensamento, aproveitar uma nova oportunidade, né, se desapegar daquilo que estava sendo a causa do 5, né? É o que traz o 7, né? Porque, assim, se no 6 você tem a possibilidade de dizer não quero mais, né? Estando difícil, mas você também tendo um espaço para olhar para si e para o outro e olhar para um horizonte, no 7, se você ficar olhando para trás, não vai dar certo, né? Então, o 7 tem muito isso, quer dizer, a pessoa quer carregar as dores dela, mas ainda quer estar olhando para trás lá para carregar aquele que está ali atrás, as espadas que estão ali atrás ainda, né? Então, no 7 está dizendo, olha, cara, você já disse que não quer mais isso, você já falou que isso acabou, que você tem a vida está te trazendo uma possibilidade de olhar para um novo horizonte, para alguma coisa nova que vem. Larga esse passado, para de olhar, para de botar energia. Minha mãe tinha uma expressão que eu amava, que ela dizia assim, olha, para de gastar vela boa com defunto ruim. É isso aí. Então, é isso, o 7 de espadas é isso, né? A pessoa, ela não vai porque não quer brigar, mas está segurando ali atrás. Ela não vai porque não quer fazer, porque não sei o quê. Não vai porque, se ela for, quem sabe a pessoa vai dizer de novo que já disse. Ela fica num retroagir, né? Numa coisa meio mal parada. Mal parada. Do 7. Mal parada do 7. Ou do tipo assim, aquela frase, né? Mas você falou que não ia discutir mais de novo, mas você continua discutindo. Né? Eu adoro, né? Discussão de espadas, né? Aquela assim, dia 10 de janeiro de 2019, você disse à noite no jantar.
né, dá detalhe, parece um inventário, não é um inventário com hora, dia, data, a pessoa abre o diário e diz, está aqui, ó, eu anotei, ou então eu pego o celular e eu fotografei. Nossa, é duro discussão isso. De espada é assim. Discussão do ar é pessoal fala que quem bate não lembra, mas quem recebe a batida não vai esquecer nunca. Pode ser, mas normalmente no ar tem essa questão da memória, essa questão falada, memória. Nossa, né? Então a gente entra no ar de aquário. Como a gente trabalha muito com o pensamento, né? Muito com o racional, muito com o pensamento, a pessoa do ar é interessante isso, ela costuma ter memórias próprias, principalmente ligados a... Por exemplo, se aqui em Santos tem uma rádio que só toca a música do meu tempo, né? Então, tem dia que o programador coloca uma sequência de músicas que eu falo, cara, esse cara ia nos bailinhos de garagem da minha casa, não é possível, né? E aí que ótimo isso. Eu vou lembrando, né, de coisas que aconteciam no baile durante essa música, né? Flashback, né? Exatamente. Eu vejo, por exemplo, um filme, eu me lembro de coisas, de situações. Esse é a ponte da memória. É, né? A ponte da memória. Né? Porque a memória, por exemplo, isso é uma coisa importante também, né? A memória que nós temos é uma coisa privilegiada. Entendamos isso ou não. Quando tocou a música, eu volto 30 anos. Né? Apareceu a cena, eu volto 30... Como assim? Então, e aí a gente discute exatamente, mesmo com esse ar independente, que todo mundo gosta de falar que aquário é independente, né? Aquário é ar, aquário é ar, aquário é ar. Então, assim, além de ser do ar, o aquário também tem uma conversa de ser modernoso, de ser o cara que está sempre pensando em tecnologia e modernidade, que é um cara para frente. Então, até um determinado momento da idade, né, Maria? Porque depois de uma certa idade, o ar meio que dá uma congelada, o ar meio que dá uma parada no seu desenvolvimento aquariano. Então, nem sempre são curiosos, nem sempre são... adoram conversar, adoram conviver, adoram estar pensando, adoram estar pesquisando, tudo bem, fazendo coisas com as massas e as maçãs, mas falta, às vezes, no aquário já um desenvolvimento mais suave, mais leve. Apesar de ser o ar que fica mais lá pertinho né, de sair da terra, mas é um ar nervoso, né? Um ar de muita eletricidade, dos raios, de dia de tempestade. O aquário, ele ama a liberdade, né? Ele não gosta do controle. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria. Dentro dessa questão do ar, a gente estava falando da memória do ar ser muito importante e muito forte, mas também tem a falta dela, né? Você vê que nós temos doenças que chegamos a dado momento que você perde informações que fazem parte da tua vida, você tem dificuldade de lembrar de coisas. Então, ao mesmo tempo que o ar tem esse polo da lembrança exata do que aconteceu, tem a perda dessa memória, né? E eu acho que... Sabe o que é interessante, Gil? Eu acho que quando a pessoa perde esta memória é quando ela fica mais ar, sabe? Ela fica mais agressiva, mais espada mesmo. Você pode ver que todas as pessoas que perdem começam o processo, né, de perda da memória, seja por que motivo for, né? Você percebe que essas pessoas se tornam muito agressivas. Né? A primeira característica, né? É óbvio que deve haver questões bioquímicas do organismo que eu desconheço, e é fato que existem, mas assim, é como se tivesse assim, aquela coisa, você me levou, né? Você está levando tudo que eu estou vivendo. Né? É muito duro. É muito duro. É levar as tuas memórias, é levar a você, né? Vida, a identidade, né? É muito difícil. Vida, né? Leva a tua vida. Por isso que as pessoas vão fazendo mais idade, tem que estar dentro da comunicação aí, mexendo nos joguinhos, tentando fazer a memória estar sempre em ao raciocínio, né? Tem que jogar tarô, tem que aprender tarô, tem que usar uma língua nova, não é, Maria? A gente tem que aprender as coisas diferentes.
Cara, eu faço um monte de coisa nova. Assim, palavra cruzada é comigo mesmo, porque eu não quero namorar o alemão, entendeu? Eu falo assim para todo mundo, o Alzheimer eu não quero. Então, é o único par que eu não quero para a minha vida, no fim da vida, é o Alzheimer. Então, eu gosto muito de fazer essas coisas, de aprender coisas novas, mas ainda assim isso também não garante, né, que a gente faça coisas... Então, esse é bem esse arcano do 8, né? No 8 de espadas é quando eu tenho sobre... No mínimo eu vou ter que olhar e enfrentar e não ficar de venda. Eu achei interessante na carta do Prieto, porque aqui entra uma criatividade dele, né? Uma percepção dele do 8 de espadas. Uma carta que fica renovada, inclusive, com a sua apresentação. Né? Porque a gente começou a falar das restrições, da dificuldade, do envelhecimento, da falta de memória, dificuldade de acessar, e ela tem muito dentro do 8 de espadas, quando eu fico aprisionado, principalmente, num universo de nervoso, de traumas, de memórias que eu não consigo largar de mim, elas vão me aprisionar também, né? Mas é interessante, eu entendo isso que você está falando, e eu levo isso em consideração também. Só que, para mim, o 9 de espadas, ele tem uma questão assim, olha, você demorou tanto tempo para chegar aqui, né, que você fez esse aprisionamento, mas você tem um espacinho ali, né? Então, sim, tem uma o que saída. você tem para sofrer está terminando. Né? Se você usar esse espaço, você pode ver, eu gosto muito de olhar muito os pés nas cartas, né? Os pés para mim fazem muito sentido isso, né? Então, se você olhar, ela tem um pé voltado para fora no azul, né? Então, ela está indicando que ela tem condição de sair disso aí, porque tem um espaço e o pé dela está para fora desse espaço. Então, ela está pondo o pé fora para sair. Né? Como então, quem passa por uma porta, né? Exatamente, ela está achando uma saída, ela está perto de encontrar uma saída. Tanto que no 9 você tem a libertação das algemas, você tem a quebra. Né? No 10 você está morto, mas já espetou tudo que tinha para espetar. Então, mas você está morto para aquele assunto ou para aquele sofrimento. É quando assim chegou ao final, doído quanto foi, difícil quanto foi. Alguns na literatura até chamam do próprio final do processo terapêutico ou de grandes pulos dentro do processo de autorrevelação e iluminação. Uma questão assim, olha, você espetou tudo que tinha para espetar, espetou, né? E você, morto que eu digo assim, você está espetado, mas você não está mas em quase morto, todos parece estar morto mesmo. Morto ali pode ser aquele sofrimento, pode ser aquele processo, pode ser aquele passado, enfim, o morto ali é a questão. Né? A questão te fez sofrer, a questão espetou um monte de espadas em você, a questão te fez um monte de coisas, porém ela te fez achar espaço no 8, de respiro e de pensamento, e te fez, com isso, quebrar os grilhões no 9. Né? Então, aí, assim, você sai do 10 marcado, sem dúvida nenhuma, você vai sair marcado, mas você encerra esse processo que você vinha fazendo, que você vinha lutando com ele, que você não queria enxergar lá no começo. Então aí também acontece aquilo que a gente pode chamar de momento de lucidez, que também é muito doloroso, um momento onde o sofrimento acabou mesmo, mas não é tranquilinho, né? Aqui não é uma passagem de nível sem uma dorzinha, é o contrário, tem pelo menos umas 10 dor, que são 10 espadas espetadas em você. Tudo bem, pula essa parte, que a espada pode estar afiada, tudo bem, você pula essa parte. Né? Pula essa parte que é muito bruta, né? Muito bruta. Aí eu acho que entra o pajem, né? O pajem é o cara, né, que ainda está aprendendo a lidar com tudo aquilo que ele fez, que ele sofreu lá atrás, né? Então ele sofreu pra caramba, né? Ele pode ter
eu vejo, assim, de bate-pronto, dois caminhos aqui. Ele pode pegar essa espadinha dele aí e cortar todas essas coisas que não lhe servem mais e avançar, né? Ou ele pode ser aquela criança birrenta que bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, né? Sistemicamente, né, pelas constelações, eu sempre olho, os pajens sempre me contam um pouco sobre a criança interior da pessoa. Sim, sem sombra de dúvida. Então, esse é um pajem, assim, da criança, como você colocou, da criança hiperativa, da criança birrenta, da criança que enche o saco, daquela criança que quer, você está mostrando, você está fazendo ela fazer, mas aí ela vai lá e faz tudo de novo. Né? Que é uma teimosia, né? E tem uma inteligência, tem uma sagacidade, mas tem uma repetição, uma irritabilidade, tem um lugar de realmente ser uma figurinha difícil. Né? Como a gente fala nas constelações, a gente fala que é a criança que quer ser vista. Né? É bastante parecido com a criança sanguínea, né? Que fala muito, parecido. Tem muita verborreia, muita inteligência, e é irritadiço, e é nervoso, não é? Responde. Então, exatamente. É aquele que tem, inclusive, assim, a resposta pronta para tudo. Na ponta da língua. Tudo. É uma bênção. Aí ele vira cavaleiro, né? Graças a Deus, ele vai ficar melhor. Você sabe que a gente, na sala de aula, né? Você tem dois alunos, né? Dois tipos de alunos. Você tem o que quer ser visto porque é excessivamente bem comportado, com todas as tarefas, com aqueles caderninhos bordados, né? E você também tem aqueles alunos que querem ser vistos, que são extremamente inteligentes, mas eles fazem o jogo oposto, eles te provocam para serem vistos também. Sim. Porque sabe joga que aviãozinho, né? Não vai competir com aquele que tem não tem a mesma habilidade, não. Né? Então, é uma chatice, os dois são chatos. Os dois são chatos. Porque que ótimo isso. O que é difícil, ele fica te testando a paciência o tempo inteiro. E o que tem um bom desempenho, ele fica com o caderno na tua cara o tempo inteiro, assim, olha, também enche o saco. Tia, você viu, tia? Olha, eu trouxe para você, tia. Nossa Senhora Aparecida. Né? A Madalena Freire costumava dizer que tia é a solteirona que não casou, né? Então... maravilhoso isso. A Madalena Freire falava isso, que tia é E aí o cavaleiro para você, Maria? O cavaleiro, né, nessa temporada minha nova, dos meus novos alunos, mas o povo veio com cada fala terrível do cavaleiro de espadas, que ele virou o chefe do tráfego, que ele virou o chefe da gangue, o cara é do mal. Né? O meu cavaleiro não faz isso, não. O meu também não. Então, eu fiquei meio surpreendida com essa virada super negativa do cavaleiro de espadas, né? Ele não precisa chegar a tudo isso. Eu vou te falar que para chefe do tráfico está mais um pajem do que o cavaleiro, eu acho, sabe? Mas, enfim. Eu acho que o cavaleiro, também vejo a evolução, né, do pajem para o cavaleiro. Se o pajem fez a opção de usar a espada dele e cortar aquelas coisas difíceis, né, pegar as experiências que servem tal, e evolui, esse cavaleiro de espadas é um cara que luta com afinco pelas coisas. Ele vai ser um cavaleiro de espadas assim, olha, cara, tu vai ter dificuldade, mas tem armadura, tem espada, você pode lutar. Se é a criança que não foi vista, que está querendo ser vista e não foi vista, esse cavaleiro vai ser esse cara cruel. Tá. Então depende de como... Então, de novo, vai luz e depender sombra, de como né? você... exatamente. Eu vejo, dependendo novamente, né, do contexto, o cavaleiro, para mim, ele pode ser um cara que corre atrás, entendeu? Um cara que você fala assim, olha, corre atrás, vai atrás, não vai ser fácil, mas você tem armadura, você tem espada, você tem o cavalo, você consegue ir atrás, você consegue fazer. Né? Se ele tiver num contexto bacana. Se tiver num contexto... ele é muito ágil, né? Ele é veloz. Ele é muito veloz, né? Porque tem essa inteligência, tem esse raciocínio rápido e tal. Então,
mesmo sendo difícil, ele tem as ferramentas para ir, né? Tanto que o cavalo nem está tocando o chão, né? Nem toca o chão. Um cavaleiro cujo cavalo voa, o cavalo é Pégasus aqui. Exatamente. Né? Ele é um cara que ele tem, apesar ele tem as ferramentas para lidar com as dificuldades. Agora, bom, vamos lá para a rainha. E aí, dona Rainha fica como para ti? É outra rainha também, sempre muito séria, essa é uma sempre rainha muito viúva. difícil, né? Ela é uma rainha assim, solitária. Ela tem uma coisa assim para mim ela tem uma característica assim, quando sai muito assim, ela tem a questão da disciplina muito forte, né? Então aquela mãe durona, né, que cobra muito, que exige muito, e também as pessoas que se exigem muito de si. Sim. Né? Então, são aquelas pessoas que querem perfeccionistas, tudo. Né? Perfeccionista, e aí, assim, aí acaba ficando amarga. Né? Então, são aquelas ou envelhecendo cedo, porque não tem idade, né? Então também pode ser essa coisa do ficar cobrativa, ficar envelhecida. E leva isso para todo lugar, né? Leva isso para a sua volta. E aí acaba fazendo Mas isso. também hoje, na Rainha de Espadas, também fazendo essa pequena atualização, são todas as grandes mulheres pensadoras e donas do seu destino também, muito fortes no intelecto, na física, na matemática, nas primeiras ministras, nas vice-presidentes, então também de um feminino todo forte, né, no sentido de ser muito, muito obstinado, muito dono do seu lugar, com uma bandeira, com uma ideologia, com alguma coisa que quer levar adiante, e muitas vezes se tornam solitárias, ou não vão pensar na família, em nenhum outro contexto da feminilidade, principalmente numa rainha de ouros ou rainha de copas, passa disso e diz, não, o mais importante é o prêmio Nobel, né? Inclusive no filme O Diabo Veste Prada, né, você vê aquela personagem que vivia tanto para o trabalho, para o sucesso, né, era uma mulher inteligentíssima e tal, e aí ela tem, por que ela tem um grande afastamento, não era feliz na questão de relacionamento, né, e é um preço que ela pagava, né, a personagem, para ser essa mulher com a espada na mão, né? Então é um exemplo que a gente pode dar aqui. Exatamente. Ela por isso que eu falo que ela, para mim, representa a disciplina, né? A disciplina no sentido assim, eu quero tal coisa, né? Então, se o meu foco é o trabalho, eu vou ser disciplinada para aquilo. O resto vai ficar, né? O resto deixa para lá, o resto vai ficar. Então, por isso que eu acho super bem representada esses dois, tanto os exemplos que a Fernanda deu, como o que você está dando, Gil. São essas pessoas. É a pessoa que mira num foco e aí acaba perdendo o pé do resto. São essas tipologias, né? Porque engloba mais gente do que só uma, né? Então, assim, são os tipos que a gente acaba podendo observar. E não vai ser muito diferente, se bem que eu percebo uma certa benevolência, né, no olhar para com o rei, como se para o rei isso já fosse um certo ok, ou está tudo bem ele ser o prêmio Nobel, ele ser Einstein, ou, sabe, assim, aqui também tem um lugar de menos criticidade nesse rei que já sabe qual é o seu lugar, que luta intelectualmente também, mas também corre pela viuvez, também corre pelo empedernido, corre pela figura supermentalista. Ele é eu acho que o rei são os CEOs, né, que a gente vê por aí. Boa palavra. O cara que levanta, né? Gostei disso. Os 50 tons de cinza, o cara dos 50 tons de cinza. Né, que levanta, faz ginástica, né, vai correr, toma conta das 500 empresas, anda de helicóptero, ainda vai transar com a mulher à noite. Então, o cara janta, né, faz jantar, ainda tudo. Então, é um pouco, eu acho que ele para mim, o Christian Grey é o que representa bem muito bem colocado aí, que legal. Boa. Rei de espadas, porque boa indicação para trazer. O cara faz as coisas, entendeu? E do jeito que ele quer, com os contratinhos. Na hora que ele quer, do jeito que ele quer, quer dizer, tudo, né?
Exatamente. E, assim, ele corre esse risco também, e sem romantizar os 50 tons de cinza, porque eu não acho que foi a mulher dele que fez ele se modificar, mas, enfim, o Rei de Espadas é isso, né? O Rei de Espadas faça do que eu mando e acabou, né? Super Gêmeos, super Aquário, né? Super Libra. Eu tive patrões dos 3. Eu vou dizer para você que é isso aí. Não, você não entendeu, porque eu quero assim. E assim, fim de conversa, não tem muito diálogo sobre isso, né? Eu pensei, que eu idealizei. Que ele falava assim para mim: menina, você não sabe escutar, não? Eu tive um que dizia assim: você não entendeu? Você não sabe escrever direito, não? Né? Nossa, isso me deixava enlouquecida, eu fazendo não só a faculdade de letras, como era a única matéria que eu me considerava boa, né? Então, assim, porque ele não gostou, então tinha que refazer a carta, enfim, né? Essas coisas que a gente passa. Opa, perdemos o Gil caiu, porque agora era o momento dele para poder falar da música do Cidade Negra, né, que você precisa saber, e era bem dele. Deixa eu ver se ele volta aqui. Cadê o nosso querido? Porque aqui vem a musiquinha do Cidade Negra, então eu vou fazer como uma declamação. Ele tinha uma fala, ele fez toda uma fala para defender a presença da música no ar, entendeu? No sentido de que eu falei, poxa, mas você acha que essa música tem a ver? Tá? Não, tem super a ver. Veja, você precisa saber o que passa aqui dentro. Vou falar para você e você vai entender. Então, assim, uma das coisas muito comuns, né, a força de um pensamento para nunca mais esquecer. Então, a gente falou de entendimento, a gente falou de pensamento, a gente falou de esquecer. O pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo, que faz bem ao coração. Né? Então, o mal não. E a gente debateu já bastante dentro dos meus grupos a questão do quanto o ar acabou sendo responsabilizado, foi dado a ele um lugar dentro dos 4 naipes para trabalhar as dificuldades. Né? Os outros não rola tanto, os outros rolam no 5, os outros rolam um pouquinho, mas o Espadas ficou com todo o abacaxi, que precisa ser descascado inteirinho, do começo ao fim, quando ele aparece num jogo, né, Maria? Mas alguém tinha que contar a verdade, né? Você também vai vir com isso. Agora você me fez lembrar o Sam. Isso aí. Alguém tinha que contar a verdade. Alguém isso. Tinha que falar, agora eu compreendi. Né? A vida não a vida não é como a gente quer. A vida é de outro jeito, tá certo. Então, vendo aqui para a Cidade Negra, Gil, eu já falei de metade do lado de cá, né? Aí a gente tem a metade do lado de lá, se você quiser declamar. Né, se você quiser também colocar o porquê que você quis colocar essa música com esse perfil tão bonito. Ela fala da força do pensamento, né? Fala da palavra esquecer, não podemos esquecer, nunca esquecer um pensamento, um momento que fica gravado dentro da nossa emoção, o pensamento ser positivo, né? Então, aqui na segunda parte, fala alguma coisa também bacana, mas acho que você já cantou, vamos dar prosseguimento. Eu não cantei, não, eu só li metade. Cantei nada, não, que eu não sei cantar ela direito, não, era toda sua, né? Não, então... beleza, então. Vamos dar sequência aí, para não perder Beleza. The Umbrella Academy, para quem não assistiu, de tudo aquilo que a gente falou aqui, dessas atribuições, principalmente a Maria, né, falando das figuras do ar dentro do arcano, dentro dos 4, né, o Umbrella Academy traz essas presenças bem do ar. Porque usa muita inteligência, porque usa muita cor, porque usa muito do elemento do fantástico e do mental, né? Então é um jogo todo muito interessante entre esse sexteto bastante ímpar e uma história também que parecia que ia morrer na praia. E agora a Netflix sinalizou que eles vão fazer uma continuidade, o que eu achei muito bacana, recomendo, vale a pena. É interessante, Fernanda, falar que nesse fundo, com esse túnel do tempo, né, que aparece na figura final, faz até lembrar um pouco o James Bond, né? Essa coisa de você entrar num túnel preto e branco, né? Uma coisa meio do ar mesmo, né? De profundidade, bem interessante. A gente também não poderia deixar de estar trazendo Van Helsing e tudo aquilo que é um pouco da linguagem da noite,
do escuro, da criatividade, dos seres alados, tanto do bem quanto do mal, né? Entram os dois aqui, assim como os próprios lobisomens, as criaturas, né, da noite, calada da noite. Os vampiros. Isso, essa turma cabe muito. Calada Noite Preta. Isso, essa música é terrível, né? Porque ela fica na cabeça. E a gente poder falar das criaturas que voam. Então, Top Gun é um velho filme, sempre bacana, né? Os aviadores, os despojados, os que têm Maria esse Baldin, lugar. esse Tom Cruise ali, com esse óculos, é o próprio Cavaleiro de Espadas, né? É o Cavaleiro Charmoso, óculosinho, fazendo seu charme, sedutor. Encrenqueiro. Encrenqueiro. E as mulheres adoram, né? Eles fazem sucesso. Né? O Churchill, o que você falou, Maria, que eu não perdi? Até a página 9. Até a página 9. Até a página 9. Agora, do Churchill, que achei muito interessante falar dele, né, que foi um grande estadista, um grande pensador, um cara que tem um mapa natal, né, ele nasceu numa conspiração a favor dele, ele tem um signo de Sagitário na casa 3, ele tem um meio de céu em Gêmeos, enfim, ele tem um Marte em Libra. Mas então, ele tem é o uma próprio composição... rei de espadas, né? Ele é o próprio rei de espadas, né? A postura que ele passa o tempo inteiro de estrategista, de estadista, levando toda a nação inglesa durante a Segunda Guerra, e o filme é muito bom para retratar isso, né? Essa presença do rei de espadas, assim, serve para você olhar Churchill e olhar o rei de espadas com o V da vitória, do tipo, a gente vai chegar à vitória em cima da Alemanha, né? Ele tinha convicção disso, uma convicção profunda, e era um cara duro, né? Um cara difícil. Interessante. Muito bem, outra turminha bacana para o Elemento do Ar, para quem quer entender um pouco sobre esse lugar todo bacana, jovial, né? Aqui nessa turma do Shadowhunters, você vai ter todos os perfis, você vai ter o lobisomem, você vai ter o vampiro, você vai ter a super bruxinha, né, com habilidades várias, vai ter o bruxo com as outras habilidades, bastante criatividade no universo do mental. Então, aqui fica também uma dica dos Shadowhunters, que fazem um combate contra o bem e o mal, que é uma coisa que o Ar adora, né? Tem o arqueiro também. Muito bom falar das coisas do arco e da flecha, um elemento que não está declaradamente nas cartas, mas quando a gente fala de espada de ponta, de um elemento que, né, a seta, a língua, a fala, a seta, assertivo, isso tem muito a ver com o Arrow, e o Arrow também é essa figura do ar, assim, combina demais com o ar. É outro cavaleiro de espadas. Outro cavaleiro de espadas. Encantador. Ponto Cego já é uma figura do ar, e a gente poderia colocar nela um tanto de geminiana, do tipo, como é que eu acordei, né? Como é que eu vim, aí de repente eu tenho o corpo repleto de tatuagens e não sei nem exatamente para que elas servem, o que é tudo isso, que leva a um mistério ainda maior, vale a pena. Né? Tem um quê de thriller, tem um quê de grandes abordagens, então é um filme que vale a pena para estar colocando para dentro. Aí a gente tem nos tips o Shannara, aonde pelo menos eu tentei resgatar dentro de algumas dessas seriados, né? Novelas, seriados do Netflix, a presença principalmente dos elfos e fadas, que você vai encontrar em Shannara Chronicles e também vai encontrar no Beco das Coisas Mágicas, é isso, que também é bem bacana, na verdade uma disputa entre uma ninfa e uma fada, e acaba acontecendo um erro com uma mortal. É bem legal, divertido, todos bem, escala, adolescentes, muito gostoso. O Black Mirror, aí já entra para o lugar do ar que eu sei que o ar gosta, que é o jogo da mente, né, da mente que pensa, da mente que tem memórias, da mente lá, que mente também, que cria. Então, assim, todos os filmes onde você tem espadas, enfrentamentos, grandes disputas, você tem essa presença do ar também, porque já que o ar ficou tomando conta das desavenças do mundo.
Do mesmo jeito que tudo aquilo que traz os elementais e os elementos do ar, os de orelhinhas são os elfinhos, né? As fadas não têm nenhum tipo de tipia física, mas, né, bem gostosinho de assistir também as crônicas. Objetos mágicos aqui, verdade. E o Black Mirror é da cabeça. Black Mirror é para mexer com a cabeça, tem umas coisas entre, né, super diferentes. Então, o ar silencia, foca e decide. E eu não gostaria de terminar a nossa conversa de hoje sem falar de um dos autores que mais vai falar do elemento ar, que mais tem livros interessantes falando de tempo, de espaço, falando de coisas interdimensionais e fazendo referências ao ar o tempo inteiro, porque é um aviador, falando de avião, falando de viagens de avião, falando das aventuras como sendo um aviador, né? E vai trazer para nós aqui o mais conhecido, Fernão Capelo Gaivota, e eu nem considero que seja o livro mais brilhante de Richard Bach, né? A Ponte para o Sempre, Ilusões, que é o máximo, são livros maravilhosos para estar falando do ar. Ilusões, para mim, também, né, tem uma marca importantíssima. O Pequeno Príncipe também é, né, de outro autor, claro, mas também traz bastante coisa do elemento do ar para a gente pensar enquanto criatividade, enquanto ideias, né? E a gente acabou trazendo também essa questão de indicação, então, de leitura. É uma leitura que já está fazendo aniversário, está velhinha, e a canção que não quer calar, que é uma canção do Fresno, e que é a escolha do meu querido Gil, né? Você podia agora dar aquela canchinha para a gente. E eu sinto como se nós não estivéssemos a sós. Você está aqui, e eu sinto que eu posso estar em qualquer lugar. Eu sinto que eu sou o ar. É isso. Uhul! Olha os fãs, muitos fãs, muito bom. E aí, com isso, a gente também já deixa uma indicação. Maria Baldin, te amo, gratidão profunda de você estar aqui, gratidão meu amor. Eterna. Fico muito feliz. Deus te abençoe. De verdade, amém. Né? Eu estou muito feliz, porque é sempre um prazer estar com você, Fê. É um prazer ter conhecido você, Gil. Grande prazer. E espero que a gente possa nos tratar, Gil. Vamos encontrar. Falar do tarô é uma delícia, né? É uma delícia, é bom demais. Então, eu fico muito grata e estou muito feliz pela oportunidade. Agradeço muito. Um beijo no coração de cada um. Valeu por Namastê. hoje.